Agora, uma coisa que me deixou assim muito à vontade para estar com vocês aqui é o seguinte: é toda essa informalidade de vocês. Porque, na verdade, Jesus, ele era muito informal, né? Jesus escrevia na areia. Jesus, quando via alguém em pecado, ele chegava perto, como foi do caso da mulher adúltera, né? Ah, vocês estão acusando, né? Beleza, você quer jogar pedra nela? Então, até alguns biblistas dizem que Jesus escrevia os pecados na areia, né? Sentava ali e tal, falava isso. Então, assim, o que me deixou bem à vontade, deixou assim apaixonado mais uma vez por vocês, é toda essa informalidade que vocês têm. E Deus é apaixonado por isso. O Senhor é apaixonado por aquele que não sabe como orar, não sabe como ler a Bíblia, como o Senhor falou, não tem, às vezes, nenhum conhecimento de como é Jesus na sua essência. Deus é apaixonado por isso. Deus é apaixonado por pessoas que querem ter um relacionamento com Ele bem íntimo, bem próximo. E como foi falado na canção aqui, vale a pena esperar. Vale a pena esperar, né? Quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, vale a pena esperar. Para a pessoa, às vezes, que não sabe o que é um milagre, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é Jesus, não sabe o que é Deus, olha para você e fala assim: pula fora disso. Pula fora desse projeto, que isso não vai dar em nada. Mas quem sabe quem é Deus, quem sabe que quer criar um relacionamento com Deus, quem sabe o que vale a pena esperar, realmente a pessoa se entrega e projeta para dentro do seu coração assim: realmente vale a pena esperar. Então, Lizardo, vocês estão de parabéns por todo o café estar sabendo esperar. Está sabendo esperar em Deus, está sabendo esperar no que Deus está fazendo na vida de vocês. E toda essa informalidade, todo esse momento que vocês tocam teclado, tocam violão, calma aí, pessoal, deixa eu afinar aqui a cordinha que desafinou. Isso é apaixonante, porque não tem um método, não tem uma forma para tocar no coração de Deus. Né, Ana? Estava conversando contigo lá sobre isso, né? Sobre toda essa questão que a gente, às vezes, monta um formulário ou coloca uma liturgia, você toca assim, você canta daquela forma. Então eu sou apaixonado por onde tem informalidade, para que Deus possa operar na minha vida e operar na vida daqueles que estão buscando e crendo que vale a pena esperar. Então o que Deus tocou no meu coração para ministrar para vocês é uma palavra que fala, o tema é o fator crescimento. Que Paulo, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele volta àquela comunidade, e é até um pouco duro da forma com que ele fala, mas ele diz assim: olha, aqueles que se comprometeram em caminhar com Cristo, em aprender os seus fundamentos, e aprender como é se relacionar com Ele, não pode voltar a ter outra vida, ou a vida que era outrora. Então eu quero ler com vocês primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vocês não têm Bíblia? Celular serve, tablet serve. Eu tenho Bíblia aqui, alguém quer minha Bíblia emprestada? São versões diferentes. Vocês me perdoem, vou dizer a vocês por quê. Porque o meu notebook, ele é assim, ele está com um problema sério de memória. Não é memória não, é bateria mesmo, né? Então não consegui aprontar tempo a apresentação para apresentar para vocês até o capítulo, né? Então vocês me perdoam, não perdoam? Já quero começar lá com o habeas corpus logo no início, né? Já pedindo perdão, já para antes de ser preso, você já ser solto, né? Mas já é uma palavra muito simples de ler para vocês, e vai ser fácil da gente ler essa palavra. E seria importante se até outra pessoa tivesse uma Bíblia, ler para mim aí, no capítulo 3. No capítulo 3, não é isso? Eu vou pedir até ajuda, você sabe por causa de quê? Porque eu estava conversando até com a Aninha ali fora agora, ali, talvez eu tenha que mudar de grau. Eu estou com a dificuldade de ler. Às vezes a luz assim dificulta a minha leitura. Mas eu consigo ler, eu acho. Seria importante para me ajudar aí. No capítulo 3, vou dizer o versículo aqui, ó. Do 1
capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 1... Nossa, meu Deus do céu. Do 1 ao 9. Qual versículo, desculpa? É do capítulo 3, do 1 ao 9. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, Amém. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ok, Senhor, esta é a tua palavra. Nós somos teus. O Senhor está construindo a nossa vida. O Senhor está trabalhando em nós. O Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece as nossas experiências. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Tu sabes a profunda aflição que está no nosso coração. Tu sabes as dores que sentimos no nosso dia a dia. Tu sabes as orações que fazemos no dia a dia. Tu sabes, às vezes, a forma de queremos voltar atrás, de desistir de tudo. Tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes de tudo, Senhor. Queremos, às vezes, ensinar como o Senhor trabalhar nas nossas vidas, até mesmo da forma de como oramos. Mas nós queremos mostrar aqui e declarar mais uma vez que o Senhor sabe tudo, Senhor. E queremos sempre que o Senhor saiba tudo, para continuar trabalhando nas nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, prender o tempo, prender o espaço, até que isso é impossível, até porque isto é impossível, mas nós não queremos dedicar nossas vidas naquilo que já sabemos que o resultado vai ser ruim. E queremos mais uma vez declarar que o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo. Então esta é a nossa oração, Senhor, para que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? A princípio, lendo essa palavra, a gente para pensar assim, pastor, trouxe uma palavra para a gente hoje, assim, uma palavra de moralidade, que havia fornicação, havia todas as coisas terríveis. Mas nem sempre o que às vezes a gente lê na palavra é o que está acontecendo com a gente em si. Mas nós temos a ver com aquela palavra, sempre. Porque a palavra do Senhor, ela está sempre sinalizando para a nossa vida, para que a gente não vá cair ou cometer um certo erro. Então, a princípio, quando a gente lê uma palavra, né, tem até um pessoal que fala muito sobre isso, né? Um pastor que gostava de muito ler a Bíblia na hora que ia pregar, e às vezes ele foi ministrar um casamento, ele disse, não vou preparar palavra nenhuma. Então ele chegou lá, pegou a Bíblia, abriu, aí botou o dedo em cima e falou, Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem, no dia do casamento. Né? Então, às vezes a gente pega uma palavra, a gente lê a palavra, e a gente pensa assim, o Senhor está me exortando porque eu sou imoral? O Senhor está me exortando porque eu sou um adúltero? Ou que eu sou um fornicário? Não, nem sempre isso acontece. Mas no contexto da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo volta àquela igreja, porque aquela igreja estava num contexto de uma cultura grega, num contexto de lendas, mitologia, e estavam sujeitos a voltarem a tudo aquilo, voltarem a todo aquele contexto de impureza, de imoralidade, etc. Só para situar vocês na palavra. Então, Paulo volta àquela questão, ele volta ao seu pensamento,
ele volta ao fundamento e diz, olha só, vocês estão sob um novo fundamento, sob uma nova doutrina, tomai cuidado com o que há de contaminá-los. Então, às vezes a gente lê uma palavra, até mesmo um caso lendo no dia a dia, e a gente fala o quê? Mas se o Senhor está me exortando, às vezes aquela palavra, naquele momento, ela não tem, aquele contexto não tem a ver com o que eu estou vivendo, mas eu tenho a ver com aquele contexto, com aquela palavra, ou com aquela sinalização, ou com aquela exortação para o meu dia a dia. Dentro desta palavra, eu quero me deter tão somente ao versículo onde Paulo fala assim, eu lancei o fundamento, eu plantei, Apolo regou, e eu pergunto para vocês, quem fez crescer? Hein, irmãos? Hein, queridos? Lizardo está plantando, alguns estão ajudando a regar tudo isso aqui, e quem está fazendo acontecer? Deus. Ou seja, Deus está sonhando com vocês um crescimento. Quando Paulo chega para o povo de Coríntios e diz assim, vocês estão agora sobre uma base, sobre uma nova doutrina, para que Deus sonhe com vocês um crescimento. Para que Deus sonhe com vocês um novo mover na vida de vocês. Para que Deus sonhe com vocês o que vocês vão ter de visão sobre quem é Cristo, o que é viver Cristo, o que é estar em Cristo, o que é ter uma nova vida em Cristo. Paulo volta àquela comunidade e faz a exortação dizendo assim, todos nós corremos perigo, todos nós corremos riscos, e riscos corremos todos os dias, palavra do Queiroz ontem, lá no Elo, não é isso? Que aquele que está no Evangelho, aquele que conhece a nova vida em Cristo, aquele que está sob um novo fundamento, sob uma doutrina que fala ao nosso coração, corre risco todos os dias. E que riscos são esses? E quando alguém chegar para você e falar assim, vale a pena você esperar, como foi cantado aqui, vale a pena você investir a sua vida nesse sonho de construir algo com Deus? Então corremos risco todos os dias. Corremos o risco para que a nossa mente entre em confusão. Corremos o risco até dentro da sua própria casa de pessoas falarem para você e que você ama. Fala assim, será que vale a pena você continuar? Nós estamos num crescimento, vocês estão num crescimento com Deus e sempre vão encontrar barreiras para que esse crescimento não aconteça. Sempre vão bater em certas barreiras aí fora que talvez você entre em confusão. Eu li uma pesquisa, eu vi um comentário num fórum X sobre Deus, etc. Sempre vai haver alguma coisa para colocar em risco o novo fundamento que é o Evangelho na sua vida. Nós sempre vamos correr riscos. E Paulo, muito preocupado com isso, ele volta aos Coríntios. Ele volta àquela comunidade e fala assim, olhai o que vocês estão passando. Talvez não seja o que você está vivendo, mas nós temos sempre a ver com o que a Bíblia fala para a gente. Sempre temos a ver. É no nosso olhar, é no como a gente visualiza lá fora o mundo, é o que a gente pensa, é o que a gente olha pela janela do digital que é a internet, onde tem uma imensidão de informações que estão ali e cabe eu ter esse controle para saber como filtrar toda essa informação. Então corremos o risco todos os dias. Então sempre Deus vai trazer algo, vai voltar a vocês, vai voltar você no pessoal, no íntimo, na sua casa, usando o missionário Lizardo, a sua esposa, usando o seu amigo, usando o seu colega para fazer você voltar. Olha para o fundamento no qual você foi firmado, que é Cristo, nessa sua nova vida, nessa nossa nova trajetória com Ele. Então você sempre tem que voltar. Às vezes, infelizmente, às vezes é um câncer, às vezes é um acidente, às vezes passamos por tantas situações nessa vida e Deus está sempre falando para a gente, volta ao fundamento, volta àquele que está fazendo você crescer. Amém, queridos? Eu queria fazer uma pergunta aqui para 3 pessoas, pode ser qualquer um de vocês. Eu gostaria que vocês participassem comigo. A pergunta é o seguinte,
O que você veio buscar, o que você tem buscado aqui nessa comunidade de vocês? Qual é a sua busca? Alguém gostaria de falar? Pode ser qualquer pessoa. Eu vou voltar a fazer a pergunta. Qual é a sua busca aqui nesse lugar? O que você está buscando aqui, nesse ajuntamento de pessoas que estão sob um fundamento, sobre algo que Deus está plantando todos os dias aqui com vocês? Alguém gostaria de participar e falar para mim? Calma, um de cada vez. Alguém gostaria de falar? Você levantou o dedo? Não. Calma, pessoal, calma aí, estou só se esbarrando. Ele vai falar? Não, pode ser qualquer resposta, não é uma coisa definida. Falando. Eu procuro servir ao reino de Deus. Eu não acho que estamos dentro de uma comunidade cristã que está buscando envolver, chamar jovens, pessoas para andar nesse caminho com Cristo. Eu estou no serviço concluente. Eu vim para trabalhar. Então sua busca é serviço no reino. Mas alguém gostaria de falar? Não tem respostas prontas não, tá? Pode ser qualquer coisa, que você sentiu no seu coração. Mas gostaria que fosse pelo menos mais duas pessoas. Mas pode me ajudar? Comunhão. Oi? Comunhão. Então sua busca é comunhão nesse lugar. Amém? Outra pessoa. Conhecimento com a palavra. Então se a gente fizer essa triangulação, viu que interessante, Lizardo? Ó, serviço, comunhão e conhecimento. A gente pode fazer um tripé disso, não pode? Dentro do Evangelho? Pode. Isso sinaliza para quê, queridos? Crescimento. Ele quer crescer na comunhão, ela quer crescer no conhecimento, ela quer crescer no serviço. E isso passa a tocar no nosso coração de tal forma que nós nos esbarramos com o que o nosso querido do lado está sentindo. Com certeza, se ele pensa em comunhão, quer estar em comunhão e busca crescimento da comunhão, alguém de vocês também sentem a mesma coisa. Porque sabe o que acontece? É o Espírito Santo que faz com que vocês sintam essa necessidade. Que faz com que vocês fiquem assim, eu preciso de um novo conhecimento. Eu preciso que esse conhecimento cresça dentro de mim para que eu continue sobre esse fundamento. Eu preciso que essa comunhão cada vez mais cresça e cresça dentro de mim. Por causa de quê? Porque está sob um fundamento que é Cristo, e esse Cristo e esse Espírito faz isso crescer dentro dele. Eu quero servir porque eu quero, onde puder, se eu tiver que subir lá naquele, não sei se aqui tem morro assim, onde tem muita gente, tem? Eu quero subir naquele morro lá, eu quero ir lá servir, vamos fazer lá um sopão, vamos fazer não sei o que e tal. Sopão lá no meu contexto lá de Niterói, tá, pessoal? A gente quando fazia um evangelismo chamado de corujão, saía pela madrugada assim, e servia sopa para as pessoas moradores de rua, sabe? Ele pregava o evangelho, bacana esse serviço, né? Né, Ana? Bacana, né? Tá uma ideia para vocês. Por que isso? Porque isso é o que está pulsando no coração de vocês. E à medida que há essa busca, Deus sonha com vocês e começa a fazer crescer, o que ele sente no coração de comunhão, aquilo começa a tocar no coração de um, começa a tocar no coração do outro. Ele fala assim, Lizardo, eu gostaria de fazer um trabalho assim e tal, voltar para a comunhão, mas a gente pode desenvolver isso aí. O Espírito que está nele começa a fazer isso crescer e algo acontece, meu querido, entendeu? Deus te dá estratégias, Deus te mostra algo, faça acontecer. Porque as ideias que o Espírito faz brotar dentro da gente, as ideias que o Espírito faz surgir no nosso coração, você não pode pegar a gaveta da alma, guardar ali e fechar a gaveta. Isso tem que ser colocado para fora. Amém, queridos? Então Paulo volta a Coríntios para que aquela paixão, para que aquele sonho que nasceu no coração de Paulo não ficasse ali estagnado, parado. Ele volta e diz, olha pessoal, calma aí, para. Se nós voltarmos, pegarmos essa palavra aqui, uma porção dessa palavra aqui, e dermos um zoom na nossa comunidade, ou onde a gente vive, como é que a gente pode traduzir isso para a gente? Pessoal, olha só, poxa, vale a pena você estar no meio desse povo aí que não quer nada, não quer saber de nada. Então, já que está no meio desse povo que não quer saber de nada, não quer nada, vá lá. E o fundamento já está no teu coração, no qual o Espírito Santo já te move. Fale algo para eles. Se você já conhece em Cristo, já conhece o novo fundamento, fale dele.
Mas não deixe com que você volte atrás e seja contaminado por aquilo que você já sabe que não vale a pena para a sua vida. Então é isso. Então vocês, por amarem a Jesus, precisam ter esse conhecimento, e não só conhecimento, essa prática, não só essa prática, mas experimentar isso todos os dias. Isso dentro da gente tem que ser uma locomotiva, sabe? Ali. Eu sei que uns avançam muito, outros avançam mais ou menos, outros quase não avançam. Mas é um trabalhando, porque Paulo chegou lá e mostrou, o fundamento é esse. O outro chegou lá e regou. Deus começou a fazer crescer. Do jeito que eu vi lá, Lisardo, estou vendo aqui hoje, Deus vai fazer uma obra maravilhosa na vida de vocês. E quando a gente começa a ver isso acontecer, fala assim, Deus está sonhando com vocês. Deus está na mesma missão que vocês estão. Amém, amados? Amém, queridos? Amém. Está dando para entender mais ou menos assim o que Deus está falando com vocês? Dá, né? Amém? Então, eu gostaria de até adiantar um pouquinho, porque eu já avancei um pouco na minha introdução, mas no caminho do crescimento existem 3 coisas que eu gostaria de apontar para vocês. Primeiro, uma coisa, vocês cantaram aqui hoje, uma canção sobre a voz. Cadê o Tiago? Foi? Cantou sobre a voz? Que eu quero ver a sua voz, somente a sua voz é diferente, não é isso? Então, 3 coisas que eu entendo no Evangelho que ele tem que estar bombando ou pulsando isso na igreja, ou dentro de você. Primeiro, uma voz. Não é uma voz comum, mas é aquela voz imbuída do Espírito de Deus, que fala de uma forma bem diferente. Essa voz pode ser você, essa voz pode ser o seu amigo, lendo a Bíblia. No momento de reflexão, você recebe aquela voz. Então, dentro de um crescimento, desse fator crescimento, é o que está acontecendo aqui no Café de Graça, você ouve uma voz. Essa voz, ela é imbuída pelo Espírito Santo. E Deus usa um amigo seu, um colega seu, para motivar, para fazer você caminhar, para fazer você não desistir. E essa voz, ela vai crescendo. E não para somente numa voz. Isso é o start de tudo. Vocês lembram muito bem que Saulo de Tarso, ele ouviu uma voz. Vocês lembram disso? Eu vou chegar lá. Senão eu não vou adiantar um pouquinho aqui, só vou tocar nesse assunto. Paulo ouviu uma voz. Eu pergunto para vocês, quem conhece a história de Saulo, sabe que Saulo de Tarso não parou só na voz. A voz falou. E Saulo de Tarso, mais para frente, Paulo, ele fez uma grande obra na vida de muitos e muitos povos. Então, começa naquela voz. A voz pode ser do Lisardo, de repente, que é o líder de vocês aqui, o missionário. Mas o importante é saber que essa voz é uma voz que vai crescer dentro de vocês. Em que Deus vai mover essa voz e vai trazer com que essa voz fale e te incomode para o crescimento, para que você não fique parado. Segundo ponto é paixão. Quem já esteve apaixonado aqui ou apaixonado aqui? A gente está apaixonado, a gente nem come, né? Ai, eu amo ela, eu amo ele, aquela coisa toda, né, que a gente conhece. Aquela coisa que eu a amo tanto, às vezes nem come. Né? Vamos almoçar 2 folhinhas de alface, um tomatinho. Você está de regime? Não, é porque estou sem fome. Só que quando acontece com Jesus, é o contrário, né? Você recebe essa voz, você se apaixona porque algo está acontecendo dentro de você e você quer mais. E você quer se lançar mais. No fator crescimento, a voz cresce. Você sente que essa paixão tem que culminar em alguma coisa, e onde entra o terceiro ponto, que é a conquista. Você, os rapazes, quando ficam apaixonados, quando conquista aquela moça, ele fala assim, ganhei, né?
Porque eu acho que você tem alguma coisa a ver com isso aí, mas tudo bem, deixa eu falar. Mas não é uma sensação de conquista? Isso é coisa de mineiro, né? Não é? Aquela conquista. Então você tem o start da voz, você tem a paixão e você tem a conquista. Esse tripé do fator crescimento. Que quando eu estou sobre essa base, estou sobre a palavra de Deus, eu preciso com que isso comece a fazer sentido na minha vida. Rapaz, Lizardo, eu preciso tocar com você. Por causa de quê? Rapaz, eu preciso com que o que eu sinto no meu coração, eu tenho que transformar isso em música. Lizardo, eu preciso fazer uma obra lá fora, um serviço, né, Ana? Porque o que está dentro de mim, isso precisa fazer sentido. Eu preciso transformar isso que está no meu coração nesse serviço, esse serviço em algo que está no meu coração. Porque a voz que começou a crescer, essa paixão que começou a surgir, esse sentimento de conquista que está no meu coração. Eu estou pegando o modelo de Paulo, amém, queridos? O modelo de Paulo. Ele fala assim, eu preciso voltar àquele povo e falar para eles, cuidado com isso. Cuidado com o contexto que vocês estão vivendo aqui em Corinto. Porque vocês podem a qualquer momento voltar atrás. Então não deixem que a voz que vocês receberam, com que a paixão que vocês estão envolvidos, com que a conquista, isso fique parado. Mas que isso comece a acontecer e se transformar em alguma coisa. Queridos, isso aqui é um milagre de Deus, Lizardo. Toda essa comunidade, esse ajuntamento, essa carral, né, o ajuntamento de pessoas, isso aqui é um milagre, irmãos. Vocês, cada um de vocês é um milagre na mão de Deus. Onde Deus está transformando cada um de vocês em mais 10, em mais 20, em mais 30 pessoas. Só que isso não pode parar, concordam comigo? Por isso que Paulo volta. Paulo volta e ele começa a questionar de novo com eles. Para tudo! Eu tenho que parar e pensar. Para que o meu pensamento ele possa estar bem ajustado com o que Deus está movendo na minha comunidade. Eu não estou querendo criar crise aqui na cabeça de vocês, não, mas se no final dessa reunião aqui o Zé quiser bombardear o Lizardo com muitas ideias, pode, ele aguenta. Não sei se ele aguenta, né, Lizardo? Aguenta. Olha, Lizardo, então eu tive essa ideia, Lizardo, eu tive aquela. Calma aí, pessoal, vamos ajustar tudo isso. Porque se existe paixão no coração de cada um de vocês, se Deus conquistou o coração de vocês, coloque e transforme tudo isso em algo em que esse fundamento que vocês já conhecem possa fazer sentido para vocês. Possa acontecer comunhão. Possa acontecer cada vez mais busca pela palavra. Possa acontecer cada vez mais o serviço do que está no coração da Ana, no coração de cada um de vocês. Para que esse tripé no qual Deus colocou no meu coração para passar para vocês, que é a voz crescendo, a paixão e a conquista, possa fazer sentido. Paulo mostra isso para eles. Olha, eu fiz a minha parte, eu lancei fundamento para vocês, eu preguei que Cristo é Senhor, que Ele tem uma nova vida, sabe, que Ele quer dar um novo sentido para a vida de vocês. Toda aquela paixão no coração de Paulo. Paulo evangelizou a Ásia toda, foi para um lado, para o outro e começou um grande missionário, um grande apóstolo missionário. Porque aquela paixão não parou e não ficou no coração deles. E quando eu peço assim, Senhor, amplie a minha visão aonde eu estou, no lugar onde eu estudo, no lugar onde eu me relaciono, amplie essa visão, Senhor, para que essa paixão que dentro de mim possa fazer sentido. Tudo isso está acontecendo aqui, ó, é porque houve uma voz, né, Lizardo? Às vezes eu vou vontade de sair correndo, né? A gente que está aí buscando o Senhor, às vezes eu vou vontade de Senhor, o que eu vou fazer? Eu convido vocês a conhecer o testemunho do Queiroz, né? Que, se eu não me engano, é www.cidadeviva.org.
é conhecer o trabalho do pastor Sérgio Queiroz, que ontem ministrou para a gente lá no encontro de liderança da Orla, lá em Niterói. Como é que Deus transformou uma voz no coração daquele homem numa grande realidade. Amém? Ok? Então gostaria de falar sobre duas coisas. Fazer uma reflexão sobre dois cenários muito interessantes que tem a ver com essa questão do crescimento. O primeiro cenário é a tentação de Jesus, no capítulo 4, do 1 a 11, que vocês sabem muito bem o que aconteceu ali. Já leram sobre isso? Lizardo já leu com vocês isso? Sobre a tentação de Jesus? Já leu com eles? Esse capítulo já, né? Não. O pãozinho, mas que pãozinho é esse? Então vamos ler aqui, só para situar vocês, né? Vocês podem implicar comigo, não tem problema, não dá? Capítulo 4 de Mateus, do 1 ao 11. Eu vou ler, vou tentar ler aqui, calma aí. Não sei se vou conseguir ler não, calma aí. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se, ele disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que proceder da boca de Deus. Ou que procede, melhor dizendo, da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Prestem atenção nessa distorção em que o diabo usa. Preste bem atenção, que ele fala assim. Ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, prestem atenção, aos seus anjos ordenará, e a teus anjos a teu respeito, para que te guardem. Ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e glórias do mundo. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e o que vieram os anjos e o serviram. Pare bem para pensar nessa palavra. Então eu relacionei aqui algumas questões relacionadas a esta palavra. Primeira coisa, Jesus aprendeu o que era tentação, Jesus aprendeu o que era chamar e ensinar, Jesus aprendeu o que era chorar, aprendeu sobre a dor da traição, aprendeu a dor da aflição. O que nós aprendemos com isso? Porque no fator do crescimento também vamos passar por situações como essa. E precisaremos aprender o que é conviver com a dor, conviver com a aflição, conviver com o choro, conviver com traição. Alguém já foi traído aqui alguma vez? Por uma amizade? É horrível isso, né? A gente parece que fica sem chão, não é? Eu lembro uma vez que eu passei por um momento muito difícil na minha vida ministerial. Eu era líder de música de uma igreja e uma pessoa se aproximou de mim que me amava muito, né? Um irmão em Cristo lá da igreja, e confessava o amor da amizade dele por mim, pela minha esposa e tudo mais. E a gente com todo o coração, amém, vamos ajudar. E mal sabia que aquele irmão, ele desejava o que eu fazia na igreja. Ele reuniu umas 30 pessoas numa sala. Chegou o pastor, falou que eu era racista. Falou que eu não gostava das pessoas. E fez várias coisas.
E quando eu cheguei na sala, eu cheguei lá, entrei naquela sala e falei assim, nessa eu era evangelista daquela igreja, ministro de música, e quando eu ouvi tudo aquilo, irmãos, a minha vida acabou. Uma pessoa que comia comigo, né, Jaqueline? Uma pessoa que convivia com a gente, amigo, irmão, comunhão. E a gente não entende por que isso acontece com a gente. A gente não quer que isso aconteça com a gente. Não é isso? Alguém tem desejo de ser traído aqui? Alguém gostaria de ser traído? Pela sua namorada, pelo seu namorado? Não. Então Jesus aprendeu o que era ter dores, conviver com traição, conviver com tantas outras coisas. E por que eu estou falando sobre esse primeiro ponto? Porque fator crescimento, e não tem crescimento, e não vai acontecer crescimento, se a gente não souber o que é a dor de tudo isso, o que é ser afligido por tantas coisas, o que é passar por tantas coisas. Você não vai crescer sobre esse fundamento tão somente recebendo vitórias e bênçãos. Conversei outro dia com uma pessoa, que eu até brinco com ele corta meu cabelo, cabeleireiro, eu chamo ele de meu barbeiro. Meu barbeiro, aí ele fala assim, ele acredita, ele de pé junto, que todas as pessoas serão curadas em Cristo. Todas as pessoas. Então eu falei assim, mas você não pode olhar Jesus tão somente com aquela pessoa, o provedor de todas as coisas. Mas nós também passaremos por situações difíceis para poder crescer, para poder entender, para poder valorizar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Jesus mostra nítida e claramente o quê? Que chorar, que ser traído, passar por dores terríveis, saber o que é a traição, vale a pena, Jesus. A gente não quer passar por isso, mas tem o seu lugar, tem o seu momento para isso. Jesus mostra na sua tentação de que ele fragilizado, ele é pego em quê primeiro? No que ele está mais fraquinho, que é a fome. Onde você estiver fragilizado, é onde você poderá correr risco. Onde você se encontrar muito abatido, é onde você poderá correr risco. Mas acalme o teu coração, porque você não está sozinho aqui. Existe toda essa comunidade que em oração, em amor, te sustenta e te ajuda a caminhar. Esse é o intuito, não é isso, Lizardo? É caminhar junto. É a comunhão, é a vontade de vir para cá e querer conhecer mais. Não é isso, irmã? Lizardo, eu não conheço nada que me ajude. Ajudo? Vamos lá. Vamos ler juntos. Se eu não souber, a gente vai aprender junto. Essa é a comunidade de Jesus, que sabe o momento certo de entrar, que sabe que existe lugar para tudo, que sabe que existe lugar da dor. Eu estou agora lendo, né, eu conheci um pouco assim de longe, mas estou lendo sobre a Eugene Peterson, a Lizardo gosta muito, e ele faz um comentário sobre isso, sobre a dor do crescimento. É impossível crescer sem sentir dor. Tem o seu lugar. Querido, o que você passou na sua vida, ou está passando, ou ainda vai passar, tem o seu lugar para fazer você crescer em Cristo, para fazer você entender que sobre tudo isso que está sendo ensinado e aprendido aqui no dia a dia, tem o seu lugar. Amém? Segundo ponto, para fecharmos a palavra de hoje. Eu tenho quanto tempo, Elizar? Mais uns 15 minutos? Eu tenho? 5 minutos? 3 minutos? 30 segundos? Fala aí. Eu estou indo para o último tópico. Ele está sendo mais generoso. Ele me deu 2 minutos ali, eu vi ele falando ali. Fala para mim, mais uns 10? Eu não sei quando você termina aqui. 9h13. Cruzado assim, né? Ele não falou para mim a hora que eu ia começar a palavra, a hora que eu ia terminar a palavra. Então eu estou aqui mandando ver. Eu tenho mais uns 10 minutos? Mais uns meia hora, né? Obrigado. 10 minutos, pessoal. Vamos lá, para encerrar mesmo. Qualquer coisa a gente vai tomar café. Não, estou encerrando já. Pode ser interessante. Aí eu fico com a irmãzinha que ela fala sobre conhecimento, eu li com a Bíblia. Estou fechando mesmo, pessoal. Segundo ponto para a gente fechar aqui.
Estou perguntando isso a você, sabe por causa de quê? Fui pregar numa igreja, aconteceu a mesma coisa com você aqui, mas quando a gente é mais informal, não tem problema. O pastor me entregou o microfone, não falou para mim a hora que eu ia começar a pregar, é a hora que eu terminar. Eu estou pregando, irmãos. Por exemplo, eu pensei assim, uns 40 minutos, mais ou menos, né? Só que o culto lá começava às 7 horas. Começou às 7h45. Me entregaram o culto acabava, gente, o culto acabava 9 horas. Quando foi 10:09, me entregou a palavra, entregou para pregar. Como é que eu ia saber a hora que acabar? Estou eu pregando. Eu achei estranho, né? Você deu 9h45, eu falei, irmão, eu estava na metade da mensagem. E tinha falado 30 minutos só, 30 minutos. Eu fechou 45 e tal. Aí quando eu cheguei, falei assim, porque pastor... pastor, eu já entendi, pode deixar. Fiz um resumão e fechei a palavra. Então por isso que eu pergunto, né? Porque o Lizardo não falou para mim, então a culpa é dele, tá? Vocês brigam com ele. Se o café esfriar, a culpa é dele também. Se já é pecado, você pode tirar a primeira pedra. Para a gente fechar então, vamos lá. Calma, não vamos criar dissensões na igreja de Corinto, por favor. Amém? Isso. Vamos lá, para a gente fechar. Paulo, ele aprende na sua queda, e na sua queda ele passa por orientações, perseguições, e entra sob o movimento do Espírito Santo. Então Paulo, naquela questão, capítulo 9 de Atos, vocês conhecem muito bem, Paulo está seguindo, ele cai, ouve uma voz, um grande clarão, e a primeira coisa que Paulo fala, qual é? Quando ele ouve uma grande voz. Alguém lembra? Quem és? Senhor. Por quê? Porque era uma voz diferente. Concordam comigo? Não era uma voz comum. Então, quando nós recebemos essa voz e somos contagiados por essa voz, e essa paixão toma conta da gente, nós começamos a sonhar com a comunidade. Começamos a sonhar com a nossa vida com Deus. Eu quero levar vocês hoje a uma reflexão em cima disso. Amém? Então, Paulo aprendeu sobre a importância de depender de alguém para ser conduzido, aprendeu sobre a importância de estar sobre autoridade, aprendeu sobre a importância de esperar e aprendeu sobre a importância também da dor das perseguições. Então também aprendemos com Paulo aquilo que é modelo em Jesus, né? Que aprendemos com Jesus. Paulo fala o quê? Eu persegui, agora eu sou perseguido. Eu caí, agora eu preciso me levantar. Opa, preciso de ajuda. Foi lá conduzido, quando não enxergava mais nada. Vai lá na rua direita, fala com Ananias, ele dirá a você há de ser dito. Falar a você, e foi lá e ministrou, foi curado, voltou à sua visão, começou a crescer, começou a aprender, começou a entender que precisava depender de outras pessoas, estar sob a autoridade para crescer. E é assim. Entende que a gente precisa de um outro para que isso cresça, para que isso aconteça. Amém, queridos? Não existe crescimento sem dor, que eu acabei de falar. O teu crescimento está baseado em vai e não peques mais. Hoje me convém pousar em tua casa. Nunca vi tanta fé em Israel. Quando fores orar, ore desta forma. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A nossa vida com Cristo está baseada nisso aqui. Em eventos em que Cristo passou, em que ele falava assim, você tem pecado? Não, vem cá, instantinho, atira a pedra nela. É quando nós somos acusados de pecados e temos que esperar muito bem no Senhor para que Ele faça a obra na nossa vida. É quando estamos passando e clamando e buscando o Senhor e fala assim, me convém pousar na tua casa. Vamos lá, vou comer com você, vou comungar com você. É quando Jesus chega lá no capítulo 6 de Mateus e fala o quê? Calma aí, vocês oram de uma forma tão estranha, calma que eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, tal. Todas essas bases que Jesus lançou é modelo para a nossa vida, queridos. É onde a gente aprende. Que quando você passa lá fora, as pessoas te acusam, você olha, volta lá para a palavra. Estou me acusando, né? Vou aguardar no Senhor. Então, cada evento desse que Jesus passou, fala com a gente.
É base para a minha vida, para a sua vida. Eu não sei assim qual é a sua busca, não sei qual é a sua procura, mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus quer sonhar com você. Deus quer se mover na sua vida. Deus quer te convidar a estar cada vez mais próximo, mais íntimo, mais pertinho, para que tudo isso aqui continue acontecendo. Então, o fator crescimento tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso que vocês estão vivendo aqui. E para fechar minha palavra, eu quero parabenizar o Lizardo, sua esposa, parabenizar essa comunidade, cada um de vocês, não por vaidade, não tem nada a ver com vaidade não, tem a ver, sabe o quê? Com essa busca que vocês têm no coração de vocês. Chegar e vir aqui, como é que funciona isso? Como é que é isso? E aguardar, e esperar, não, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. Ô, Lizardo, eu caí aqui, vamos lá, a gente ajuda você a voltar no eixo. Eu saí do eixo, a gente volta, você, não tem problema. Coríntios, né? Volta e novamente pega pela tua mão. Então, concluindo, pegando pela tua mão e dizendo para você: continue na sua caminhada. Essa é a minha palavra para vocês. É o que Deus colocou no meu coração e o que agradeço muito a Deus pelo que Deus está fazendo aqui em São João del Rei. Lizardo sonhou isso com a gente isso lá na Igreja da Horda, lembra? Pô, pastor Diego, está surgindo lugar, a gente tem que ir para São João del Rei, não dá para ficar lá em Tiradentes. A gente começou a sonhar isso, começou a orar, né? Mais o Lizardo que a gente, né? E a sua esposa sonhando com isso acontecer, aconteceu, Lizardo. Porque Deus está junto com vocês, está junto com essa comunidade. Eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Senhor, obrigado porque tudo isso está acontecendo aqui nesse lugar. Isso aqui, Senhor, é um grande milagre. Todo esse mover, toda esta obra, toda essa busca, toda essa informalidade, todo esse amor, é o café, é o lanche, é o momento de falar, é o momento às vezes de chorar aqui, é o momento de revelar suas dores, dizer: o meu amigo está com câncer, o meu amigo está desempregado, eu estou com dificuldade na faculdade. Com todo esse compartilhar, isso aqui é igreja, Senhor. Isso aqui é a tua comunidade. Isso aqui é o que o Senhor está fazendo acontecer. Eu quero louvar e glorificar, porque o Senhor está fazendo todo esse ajuntamento de queridos irmãos, fazendo isso crescer e acontecer. Que esta palavra possa falar no profundo do nosso coração. Possamos estar bem atentos ao que o Senhor está fazendo com a gente, está fazendo aqui nesse lugar. Eu quero te agradecer pela vida do Lizardo, da Aninha, dos seus filhos. Peço ao Senhor pela sua vida. O Lizardo não tem somente isso com grande carinho para fazer. Ele, como mestre na faculdade, como um homem, como um professor, ele também está ali, Senhor, com a grande responsabilidade. E o Lizardo também tem no seu coração os seus sonhos, os seus projetos, que ele tem colocado diante de ti. Então, nós aqui pedimos ao Senhor que o Senhor revele a ele, revele ao Lizardo o melhor caminho, a melhor forma de fazer crescer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho de vocês. Lizardo, obrigado pelo convite mais uma vez. E a gente volta mais vezes a ficar com vocês aí, tá bom? Amém?